Bom, senhores, bom dia ou boa tarde. Então, retomando essa última parte de cinemática vetorial, vamos concluir esse assunto para que a gente possa entrar na próxima unidade, ok? E aí entramos de fato em dinâmica, e que vai ser um assunto também bastante interessante, com bastante utilidade para vocês. Mas eu não vou me adiantar, vamos nos ater à cinemática vetorial. Então hoje, para concluir, nós vamos falar de um tema bastante útil na navegação também. Como já vimos, a utilidade dessas grandezas vetoriais, como velocidade, posição, dentro da navegação estimada. Vamos também falar sobre o movimento relativo, que é um assunto de bastante interesse também para vocês. Então, só para nós contextualizarmos, no início, na aula passada, nós falamos sobre o movimento circular, para a gente fazer um breve resumo. Então, introduzimos essas grandezas angulares que são inerentes aos movimentos circulares, certo? Ou seja, as grandezas angulares, elas têm essa como eu vou dizer, essa utilidade. Elas são mais afinadas com movimentos circulares, diferente das grandezas lineares, que são mais afinadas com movimentos retilíneos. Certo? Embora nada impeça que você possa descrever um ou outro em termos das grandezas angulares ou lineares. Ou seja, você pode perfeitamente descrever um movimento linear em termos de uma grandeza angular. Porém, o que eu estou dizendo é que são grandezas mais propícias, mais úteis, certo? Nessa descrição. Então, por exemplo, a latitude e longitude são fornecidas, é um sistema de posicionamento que é fornecido em ângulo, em graus. Por quê? Porque a Terra, ao contrário do que alguns acreditam, ainda hoje, a Terra é redonda, Ou seja, a Terra é curvilínea. Por esse motivo é mais útil esse sistema de medida angular. Bom, então falamos sobre isso, definimos os radianos, certo? E sua relação com os graus. Então, por exemplo, sempre que eu falo em 2π radianos, você já tem que ter na sua mente que isso equivale a 360 graus, uma volta completa. Π radianos, meia volta. Π sobre 2, 1/4 de volta, 90 graus. Daí por diante. Então, existe essa relação. Ok? Falamos em particular, demos mais ênfase em particular, apesar de nós termos mencionado que o movimento circular é um caso particular de movimento curvilíneo. Você tem outros movimentos curvilíneos, como por exemplo uma parábola, como nós mostramos, uma hipérbole, uma elipse, que é basicamente, por exemplo, o movimento dos planetas em torno do Sol. Então, o movimento circular é um caso particular de movimento curvilíneo. E nós vimos que em todo movimento curvilíneo atua não só ela, mas se o movimento é curvilíneo, ela atua, que é a aceleração
centrípeta, ou aceleração perpendicular. Outra aceleração também pode atuar, que é o caso da aceleração tangencial. Quando que a aceleração tangencial atua, nós vimos que ela atua sempre que existe uma variação no módulo da velocidade. Ok? De tal forma, então, que a composição vetorial da aceleração como um todo tem a parte centrípeta e a parte tangencial. Porém, no caso particular do movimento circular uniforme, esse uniforme ele vem do fato do tamanho da velocidade não mudar. Então, eu lembro que na aula anterior eu dei um exemplo de uma pessoa fazendo uma curva com seu automóvel e mantendo sempre uma velocidade de 40 km por hora, por exemplo. Então, o vetor velocidade mudou, ia nessa direção e mudou para essa direção. O vetor velocidade mudou na sua direção, porém não no módulo. Ora, como o vetor da velocidade variou, existe uma aceleração. Como foi a direção que variou, então essa aceleração ela é a centrípeta. Se houvesse também, além do módulo, da direção, uma variação no módulo, ou seja, ele fez uma curva e durante a curva ele freou, então vinha 90 e freou para 40 enquanto fazia a curva, então além da aceleração centrípeta, ele também teria uma aceleração tangencial. E aí a aceleração total seria uma composição das duas. Certo? Então nós mostramos que o módulo da aceleração centrípeta é dado por esse valor aqui, v² sobre r, e que o movimento circular uniforme, portanto, ele ocorre quando só existe a centrípeta, ou seja, quando o módulo da velocidade não muda, mas apenas a sua direção. Então, nesse caso, nós temos apenas a componente centrípeta, e esse A aqui vai ser igual a ACP, e o AT é igual a zero. Mostrei para vocês de onde vem esse v² sobre r, e recomendei que vocês fizessem essa conta, ou acompanhassem essa conta que está aqui nesse slide. Ok? E aí também nós conversamos sobre a relação entre a velocidade e a aceleração, que está totalmente ligada ao tipo da trajetória, certo? Só olhando aqui, isso aqui não é caipirinha não, tá? Isso aqui é água com chuchu. Isso aqui dentro é chuchu, não é limão não. Nem é uma bebida alcoólica. Bom, falamos sobre o período também do movimento. E eu deixei os exercícios para vocês fazerem. Combinei então, da nossa segunda aula, na nossa segunda aula do QTS 34, nós realizamos, eu vou passar para vocês a resolução desses exercícios e aí vou responder as dúvidas que por acaso surgirem. Todos os exercícios até agora, para a gente mudar de unidade. Tá legal? Então, para nós mudarmos de unidade, antes eu vou todos os exercícios, 2 slides, eu vou pelo menos gravar um vídeo ou um documento do Word, como eu fiz no semestre passado, pode ser também, com as resoluções. Ainda não sei. Gravar um vídeo é meio complicado, porque sempre tem um errinho, aí ter que voltar e gravar tudo de novo, é um trabalho imenso que de repente não vale a pena. Se a explicação já estiver no próprio documento, num documento em si, só para leitura. Mas enfim, isso aí eu vou definir depois. Ok? Então a nossa próxima aula, segundo o QTS 34, vai ser na quarta. Se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui. Deixa eu dar uma conferida aqui.
que parece exatamente quarta-feira, às 8h40. E aí na próxima aula eu entro na próxima unidade, ok? Então eu vou falar sobre movimento relativo, para concluir essa parte então. Então, vejam bem, assim como a posição, certo? A velocidade também é definida em relação ao referencial. Compreende essa frase? Quando você fala assim, eu estou a 5 metros de distância, você percebe que essa frase ela não tem sentido. Por que ela não tem sentido? Porque quando você fala estou a 5 metros de distância, alguém com um senso crítico mínimo que seja, vai te perguntar, distância de quem? Então, para você estabelecer uma posição, obviamente você precisa sempre de uma referência em relação a quem. Você está nessa posição em relação a quem. Da mesma forma, a velocidade, ela também ela é medida em relação a alguém. Por exemplo, ou algum objeto, alguma referência. Por exemplo, se você está num carro e o seu carro está a 90 km por hora, certo? Em relação a quem? Em relação a quem? E, nesse caso, em relação ao chão, certo? Ao planeta Terra, por exemplo. Planeta Terra, em relação ao planeta Terra, você está se movimentando a 90 km por hora. Agora, se eu te perguntar assim, qual é a sua velocidade em relação ao Sol? É 90 km por hora? Não. Você tem que imaginar, bom, a Terra ela está girando e transladando, tem um movimento rotacional e translacional em relação ao Sol. Então, o certo seria qual é o meu movimento em relação ao Sol? Eu tenho que somar essa velocidade de rotação, de translação e a minha velocidade em relação à Terra. Ok? E aí, a partir desse momento, eu poderia ter a minha velocidade em relação ao Sol. Concorda comigo? Concorda, né? Então, a sua velocidade... Vou dar então um exemplo. Ficou meio confuso para alguém? Poxa, vai pegar um movimento lá do Sol, da Terra, que está lá no espaço. Não tem algo mais para o cotidiano, não? Sim. Então, olhe para essa figura aí. Você tem uma embarcação. Vamos pegar um exemplo aqui do nosso cotidiano. Você tem uma embarcação. Se você tem a direção da proa, né? Você tem a embarcação. Ela tem uma velocidade e uma direção da proa, no sentido. Porém, você tem uma correnteza, você deve imaginar que a sua velocidade, bom, eu preciso levar em consideração que a correnteza está me arrastando. Quem que nunca foi na praia, começou a nadar ou ficou lá no meio da praia, lá, na zona de banho, e estava lá olhando para um ponto onde estava lá na areia, onde as suas coisas estavam, sua barraca, e daqui a pouco você está conversando, distraindo, pegando um jacarezinho ou algo do tipo, e você está deslocado. Isso porque a correnteza está te arrastando. Então, obviamente, você achou que estivesse parado ali na água, mas você não está parado, você está se movendo. Certo? Então, beleza. Isso é um movimento relativo. Certo?
Ou seja, o que é o movimento relativo? É você entender que o seu movimento ele depende do referencial. Em relação a um referencial, ele é um. Mas em relação a outro referencial, que, por exemplo, esteja se movendo em relação ao primeiro, ele é outro. Certo? Ok? Então, se você olhar para a figura, apesar de o navio estar se movendo inclinado em relação ao mar ou ao rio, o navio aqui no caso é um barco, inclinado em relação ao rio, tem uma correnteza para a direita, que geralmente a gente chama de velocidade de arrasto. De tal forma que, se alguém estiver olhando, se alguém estiver dentro do barco, a pessoa está olhando o navio indo para lá. Porque a proa está apontada para lá. Mas se tiver alguém aqui na beirada do rio, vamos chamar aqui na margem, alguém parado na margem, então a pessoa vai ver o movimento do barco como essa seta vermelha aqui, ó. Certo? Que vai ser a composição vetorial entre a velocidade do barco em relação ao mar e a velocidade do mar ou do rio em relação ao chão. Então, a composição do barco em relação ao chão vai ser a soma vetorial das velocidades azul e amarelo, de tal forma que o observador à margem do rio ele vai enxergar o navio ou o barco indo do ponto A até o ponto B em linha reta. Ok? Então isso é a velocidade relativa. Vocês em navegação vão ver esses referenciais. E isso que eu falei são os referenciais, né? Então, por exemplo, você tem... Agora eu não estou lembrado o nome, mas em navegação vocês vão identificar esses referenciais diferentes. Ou seja, você vai ter uma velocidade em relação ao rio e uma velocidade em relação ao chão, ao solo, que é um referencial mais, digamos assim, mais útil, né? Porque, por exemplo, se você sai de um ponto e quer ir para o outro, e a correnteza está se movendo para lá e para cá, a referência que você tem é o chão, que vai te dizer que você tem que sair daqui e chegar até aqui. Certo? Então vocês vão ver esses diferentes referenciais. E a composição deles vai te dar a velocidade relativa. Certo? Então a velocidade relativa nada mais é do que você considerar a velocidade em relação a um referencial ou em relação a outro referencial que está em movimento. Então pode ser a correnteza de um rio e aqui pode ser o chão. Por exemplo, você pode estar num ônibus também e um observador te observar parado no chão. Então, por exemplo, tem no próximo slide, tem essa figura aqui. Só vou pegar essa figura para vocês entenderem. Então, em relação... Existe um passageiro que em relação ao que está dentro do trem, então em relação ao trem, ele pode estar em repouso. Ou ele também pode estar caminhando, certo? Em relação ao observador que está no chão, esse passageiro ele tem a velocidade com que ele caminha, mais a velocidade com que o trem anda em relação a esse passageiro aqui. Certo? Então esse é o movimento relativo. Mas então, vamos pegar primeiro um caso mais simples, que é um movimento em uma dimensão. Como seria isso, então? Então, por exemplo, se vocês têm dois carros seguindo uma trajetória retilínea, é fácil verificar, então, que a velocidade relativa entre eles é dada pela subtração, né?
Eu acho que isso aqui vocês não precisam nem gravar, não. É só vocês entenderem. Então, imagina que eles têm, o carro 1 tem velocidade V1 em relação ao chão, e o carro 2 tem velocidade V2 em relação ao chão. Então a pergunta que se faz é: qual é a velocidade de V1 em relação ao V2? Né? Qual é a velocidade desse carro atrás em relação ao outro carro, se esse carro aqui está se aproximando? Imagina então que esse carro da frente estivesse a 100 km por hora e esse a 120, certo? Então a velocidade relativa ao chão desse carro 1 seria 120, porém, em relação ao carro 2 seria 20 km por hora. E por que isso é importante? Porque imagina que eles colidam. Olha que interessante. Para a física, não existe diferença, não vai existir diferença se o carro 2 está aqui e o carro 1 está 20 km a mais que esse. Então está 100 e esse 120. Aí ele vai se aproximando, né, porque ele está mais veloz, e colide com o carro de trás, certo? Aí você colidiram. Nossa, mas esse carro estava a 120 km por hora e colidiu. Porém, para a física, importa, nesse caso da colisão, vai importar só a velocidade relativa entre eles. Então, é como se o carro V2 tivesse parado e o carro V1 vindo a 20 km por hora e colidido. Vai ser uma colisão bem fraquinha, né? Ou assim, com uma repercussão não tão grave para os motoristas, vamos colocar assim. Certo? Agora olha outro caso. Imagina que eles vêm em sentido contrários. 120 o carro V1 e 100 km o carro V2. Você já deve imaginar, pela sua experiência de vida, que essa colisão vai ser bem mais importante do que a primeira, né? E de fato, eles vão colidir e notem que eles estão com o mesmo módulo de velocidade que o caso anterior. Só que nesse caso, eles estão vindo em sentidos contrários, em sentido contrário. Então eles vão colidir com uma velocidade relativa que vai ser a soma das duas. 100 mais 120. Então essa colisão, para a física, é como se um tivesse parado e o outro vindo a 220 km por hora. Aí vai ser mais grave. Entendeu? Deixa eu ver outra coisa. Agora, se, por exemplo, eles estiverem se afastando, então significa que o carro V2 está com velocidade maior que o carro V1 e a velocidade relativa entre eles, como eles estão se afastando, é a subtração das duas também, sem problema algum. Né? Só que nesse caso eles estão se afastando. E se eles estiverem também se afastando? Mas imagina que eles se cruzaram. Imagina o caso de cima. Acho que eles não colidiram e se cruzaram. Então a velocidade entre eles vai continuar sendo a soma das duas, né? Um indo para lá e outro indo para lá, a velocidade relativa ainda vai ser a soma dos dois. Ok? Então esse é um movimento relativo em uma direção. Aqui eu mostro, então, no caso geral, voltando àquele exemplo do trem, né? A figura mostra, então, um ciclista, que a gente pode chamar de A, referencial A, ciclista fixo na Terra. Um trem, que a gente chama de referencial B, que está se movendo. O trem está se movendo. E com uma velocidade constante. Em relação ao ciclista e um passageiro P, certo? Passageiro P. Então aqui, ó,
olhem para essa figura. Aqui a gente pegou a posição, ok? Assim como eu falei, assim como a velocidade, a posição também é relativa ao referencial. Então, como eu expressaria a posição desse passageiro? Então, é uma soma vetorial. Então, primeiro você tem que se perguntar o seguinte, tá? Posição do passageiro em relação ao referencial A ou ao referencial B? Em relação ao referencial A, em relação ao referencial A vai ser esse vetor aqui, ó. O passageiro tem esse vetor posição aqui, em relação ao referencial A, que eu chamei de RP/A. Ou seja, R, que é o vetor posição, passageiro, que eu chamei de P, em relação ao referencial A. Tá, mas qual é a posição do passageiro em relação ao referencial B? Simples. Em relação ao referencial B, a posição do passageiro é esse vetor aqui, ó. Certo? Esse vetor aqui. Que é a posição do passageiro P em relação ao referencial B. E como eu conecto os dois referenciais? Certo? A conexão entre os dois referenciais é dada por esse vetor aqui, ó, R, que me diz o referencial B em relação ao referencial A. Ficou claro? Então, agora eu tenho os três agentes aqui. Então, a soma do referencial B em relação ao referencial A com passageiro em relação ao referencial B vai me dar o passageiro em relação ao referencial A. Ok? Então tá aqui, ó. É uma soma vetorial. Certo? Ok? Então, por exemplo, imagina que a tua embarcação está aqui e você sabe a posição dela em relação a um farol. Vamos chamar de referencial A. Se você olha um outro objeto aqui, pode ser uma capela que está numa costa, uma encosta, né? Uma capela, algo do tipo, uma escultura. Então, aí você, opa, tem um outro referencial B. Então, eu sabendo qualquer dois vetores desses, eu vou saber o terceiro. Então, por exemplo, para eu saber a posição, então, da minha embarcação em relação à capela, certo? Eu tenho que saber qual é a distância entre o meu farol, que eu chamei de referencial A, e a capela, e a posição também da minha embarcação, que isso eu já sei de antemão, né, em relação à capela. Também já é um conhecimento que eu tenho. Se eu tiver conhecimento de um em relação ao outro, eu posso então saber qual é a minha posição em relação à minha capela que está na encosta. E daí por diante, né? Qualquer dois desses referenciais que você tem o terceiro. Agora, isso é importante. O que eu falei agora são dois referenciais parados, né? Agora, isso é importante se você, por exemplo, tem um vento, por exemplo, um vento empurrando a sua embarcação. Tem também a correnteza empurrando a sua embarcação. Certo? Então, você muitas vezes sabe qual é a velocidade, agora falando em termos de velocidade. Então, você tem um referencial, que é o mar, né, que está se movendo. E o outro referencial, que é o chão,
que está parado. Você tem o mar se movendo sobre o chão, né? Então, um dos referenciais está parado e o outro referencial está se movendo. Então, como é que eu faço essa transformação de velocidades? Exatamente a mesma coisa que eu fiz com o caso da posição. Só que nesse caso, você nota que um dos referenciais está se movendo com essa velocidade. Então, o referencial B está se movendo com a velocidade V em relação ao referencial A. Quem é o referencial A? É o chão que está parado. Quem é o referencial B? É o mar que está com a sua correnteza. Então, o mar tem velocidade B em relação ao chão que é o referencial A. Certo? Correto? Então, como eu calculo a minha velocidade em relação ao chão? Certo? Que é o referencial A. Ele vai ser, então, a soma entre a velocidade da correnteza do mar, do rio, em relação ao chão, soma vetorial, tá? Com direção, sentido bonitinho. Soma vetorial da correnteza em relação ao chão, mais a soma do meu navio em relação à correnteza. Certo? Se eu estou com a proa para cá e a correnteza para lá, então eu sei que a minha proa está em relação tem velocidade em relação à correnteza. Então, somando tudo, eu obtenho a minha velocidade em relação ao chão. Então, tá aqui, ó. Certo? Bom, então aqui é como apareceria no radar, ok? No radar, o movimento relativo. Eu falei, eu usei como exemplo o chão e o mar, que são referenciais que se movem entre si. Mas eu também posso ter dois navios se movendo entre si, certo? E aí eu posso obter também a velocidade relativa de um em relação ao outro. O que o radar faz, em geral? O radar, você fixa o navio e tudo que está em volta tem uma velocidade em relação ao referencial do navio, que é o referencial fixo. Então, olhem para cá. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um navio A, aqui tem um navio A, que em princípio está na posição 1, certo? Navio A está com a proa alinhada com o norte verdadeiro, vamos colocar assim, né? Então, ó, se por um acaso aparecer um navio aqui, B, indo com alguma orientação aqui em relação ao norte verdadeiro, né, com a proa nesse rumo aqui, o que o radar vai mostrar? Então, ó, o radar vai mostrar esse navio aqui embaixo, certo? Depois, observem que o navio saiu da posição 1 foi para a posição 2, ou seja, está com uma velocidade. Agora, em relação a quê? Pergunta. Mas ele está caminhando para cima. Porém, o radar vai mostrar o navio B, que é um alvo, né, do radar. Vou mostrar o navio B nessa posição relativa aqui, ó. Tá vendo? E ela vai subindo. Agora, você consegue olhar para cá e identificar que o navio A, ele tem uma velocidade em relação ao chão, porém ele está fixo em relação
ao referencial do radar. O radar fixa o navio, né? Certo? E se passa um outro navio com movimento relativo, ele detecta esse movimento do outro navio não em relação ao chão, mas em relação ao seu próprio radar, ao navio no qual você está embarcado. Tá certo? Então, eu deixaria como uma tarefa para vocês destrincharem esse movimento, ou seja, vocês descreverem o vetor velocidade em relação do navio A em relação ao chão e em relação ao outro navio, nesses 3 momentos aí, tá certo? E fazer a composição vetorial. E o mesmo também considerando o navio B, desculpa. Certo? Fica essa atividade aí para vocês. Ok? Então, hoje foi só isso, tá legal? Terminamos o movimento relativo. Vamos corrigir os exercícios e entrar na próxima unidade, que é a dinâmica. Certo? Um abraço a todos e até a próxima.